Imagine um mundo onde a força de vontade de um único homem foi suficiente para mudar o curso da história, deixando marcas indeléveis que atravessam séculos. Um mundo onde poder, astúcia e brutalidade se entrelaçam para formar uma figura que é tão admirada quanto temida. E se eu te dissesse que esse homem começou sua jornada como um garoto abandonado, lutando para sobreviver nas terras áridas da Mongólia? Esse é o enigma de Genghis Khan, o governante universal. Mas será que essa brutalidade era apenas um reflexo de sua época? Ou era parte de uma estratégia maior para consolidar poder e garantir que ninguém ousasse desafiá-lo novamente? Genghis Khan sabia que o medo era uma arma poderosa, e ele a usou sem hesitação. Essas contradições fazem de Genghis Khan uma figura tão fascinante. Ele era ao mesmo tempo um inovador e um destruidor, um unificador e um guerreiro implacável. De acordo com os relatos, ele nasceu segurando um coágulo de sangue em sua mão direita, menos uma imagem poderosa que, na cultura mongol, indicava que ele estava destinado a ser um grande líder e guerreiro. Mas será que isso é verdade? Ou apenas mais uma história criada para enaltecer sua figura? Vamos considerar o contexto da época. O ambiente onde Temujin nasceu era implacável. As estepes mongóis, com seus ventos cortantes e terrenos áridos, não eram um lugar para os fracos. Mas o que tornava Genghis Khan tão diferente de outros líderes de sua época? A resposta está em sua visão inovadora de como liderar e organizar uma sociedade. Genghis Khan não era apenas um conquistador brutal. Ele era um visionário. Uma das características mais notáveis de sua liderança foi sua capacidade de inovar, tanto em estratégias militares quanto em governança. Ele transformou o caos das tribos nômades em uma máquina organizada e eficiente. Esse intercâmbio cultural não apenas fortaleceu seu império, mas também teve um impacto duradouro no mundo. Apesar dessas realizações, Genghis Khan permanece uma figura controversa. Seu uso da violência era extremo, mesmo para os padrões de sua época. Em muitas de suas campanhas, ele não apenas derrotava os inimigos, mas os exterminava. Há relatos de que, em algumas regiões, a população foi reduzida a quase zero após sua passagem. Apesar de jovem, ele demonstrava uma capacidade natural de comandar. Quando ainda era um adolescente, tomou uma decisão que marcaria sua trajetória. Assassinou seu meio-irmão Beter em uma disputa por comida. Pode parecer chocante, mas esse ato revelou a brutalidade necessária para sobreviver e liderar naquelas condições. Foi também o momento em que ele começou a consolidar sua posição como chefe de sua pequena família, mesmo diante de desafios aparentemente insuperáveis. Ele sabia que sozinho não sobreviveria. Sua amizade com Jamurra, por exemplo, foi uma das primeiras conexões importantes de sua vida. Mas como veremos mais tarde, essa relação teve um final trágico e violento. Essas alianças iniciais mostram que Temujin não era apenas um guerreiro brutal, mas também um estrategista nato, capaz de unir pessoas em torno de um objetivo comum. Outro ponto de curiosidade é a figura de sua mãe, Oelo, uma mulher que, mesmo em meio a adversidades extremas, conseguiu criar Temujin e seus irmãos para se tornarem sobreviventes implacáveis. Oelo não apenas cuidava da família, mas também era uma mentora espiritual e emocional. Ela ensinou a Temujin a importância de lutar por seu lugar no mundo e a nunca aceitar a derrota. Podemos dizer que muito do que ele se tornou se deve à resiliência e força de sua mãe. Mas a pergunta que permanece é: como um menino nascido em circunstâncias tão adversas conseguiu se tornar o governante supremo de um vasto império? Foi sorte, destino, ou foi sua inigualável habilidade de superar obstáculos? Ao mergulharmos mais profundamente em sua história, descobriremos que a resposta é mais complexa do que parece. A jornada de Temujin é um lembrete de que até mesmo os começos mais humildes podem esconder um potencial infinito, mas ao mesmo tempo é uma história de como o mundo pode moldar uma pessoa de maneiras inimagináveis. Será que ele nasceu destinado à grandeza? Ou foi a brutalidade do ambiente que o forjou? O que você acha? A trajetória de Temujin, de jovem abandonado à figura central das estepes mongóis, é um dos exemplos mais impressionantes de superação na história. Após a morte de seu pai, Yesugei, o jovem Temujin e sua família foram rejeitados pela própria tribo. Essa abordagem, combinada com seu carisma e liderança, garantiu sua vitória sobre Jamurra. Em 1206, após anos de batalhas, Temujin uniu as tribos mongóis sob sua liderança. Foi nesse momento que ele recebeu o título de Genghis Khan, que pode ser traduzido como governante universal. Essa coroação marcou o início de uma nova era, não apenas para a Mongólia, mas para o mundo. Nos últimos anos, documentários e estudos acadêmicos têm lançado novas luzes sobre o legado de Genghis Khan, conectando suas conquistas e práticas às mudanças geopolíticas e ambientais globais. Um documentário amplamente discutido é The Secret History of the Mongols Decoded, que examina o impacto ambiental das campanhas de Genghis Khan. A adolescência de Temujin foi marcada por decisões difíceis. O assassinato de seu meio-irmão Beter é um episódio que reflete tanto a brutalidade do ambiente, quanto sua precoce ambição de liderar. Não era apenas uma questão de sobrevivência física, mas também de controle sobre a narrativa de sua vida. Esse ato solidificou sua posição como chefe de sua família, mesmo em um cenário de extrema escassez e hostilidade.
Ela liderou a família, ensinando habilidades de sobrevivência, como caçar e pescar. Além de nutrir nos filhos a determinação para enfrentar as adversidades, a força de Oelun é frequentemente descrita como a base do caráter de Temujin. Ela não apenas manteve os filhos vivos, mas também incutiu neles um espírito de luta. Oelun é uma das grandes personagens não reconhecidas da história, pois sem sua liderança inicial, o mundo talvez nunca tivesse ouvido falar de Genghis Khan. O fascínio por Genghis Khan é evidente na cultura pop contemporânea. Ele é frequentemente retratado em jogos como Civilization, onde sua liderança é vista como um modelo de expansão estratégica. Filmes e séries como Marco Polo da Netflix exploram a vida em seu império, revelando as complexidades de sua governança e as intrigas políticas. No mundo dos quadrinhos e da literatura, Genghis Khan muitas vezes aparece como antagonista, representando a força bruta e o desejo de dominação. A história do resgate de Beerrete é um dos episódios mais marcantes da vida de Temujin. Com a ajuda de Togru e de Jamurra, ele reuniu um exército de 20.000 homens para enfrentar os Merkites. A batalha não foi apenas uma vitória militar, mas também um momento de afirmação pessoal. Beerrete foi resgatada, e sua lealdade a Temujin se manteve inabalável, mesmo após sua captura. Esse episódio simboliza a força das alianças e a determinação de Temujin em proteger aqueles que amava. Essas leis tratavam de tudo, desde crimes até direitos de comércio, e ajudaram a transformar seu império em uma sociedade funcional. Genghis Khan também tinha um talento para assimilar o conhecimento dos povos que conquistava. Ele aproveitou a tecnologia chinesa para desenvolver armas e táticas de cerco. Incorporou o sistema de escrita dos uigures para registrar leis e decretos, e incentivou o comércio ao longo da Rota da Seda. Jamurra venceu a primeira batalha, mas sua crueldade em punir os aliados capturados de Temujin, menos ele, os ferveu vivos, menos acabou por alienar possíveis apoiadores. Nos anos seguintes, Temujin reconstruiu suas forças. Ele não era apenas um guerreiro habilidoso, mas também um estrategista paciente. Quando os dois se enfrentaram novamente, Temujin estava preparado. Ele usou táticas inovadoras, como fingir recuos para atrair os inimigos para emboscadas. De certa forma, Genghis Khan foi um pioneiro da globalização, promovendo trocas culturais e econômicas que moldaram o mundo moderno. E se o modelo de liderança e organização de Genghis Khan inspirasse conceitos futurísticos, sua meritocracia poderia ser vista como um precursor de sistemas de inteligência artificial, que avaliam habilidades humanas sem preconceitos. Seu exército, por exemplo, era estruturado em unidades de 10-100, 1.000 e 10.000 soldados, o que facilitava a coordenação e aumentava a eficácia no campo de batalha. A meritocracia foi outra inovação crucial. Em um tempo em que a maioria das sociedades promovia líderes com base na linhagem, Genghis Khan escolhia seus comandantes e conselheiros com base em suas habilidades. Isso não apenas motivava seus soldados, mas também atraía talentos de outras tribos e culturas. Em uma sociedade onde a imposto automóvel domina decisões administrativas, o princípio de promover o mais capaz, independente de origem ou status, seria uma extensão lógica das ideias de Genghis Khan. Além disso, imagine se as cidades que ele conquistou, e até destruiu, fossem protótipos de sistemas urbanos avançados. A Rota da Seda, sob sua proteção, não era apenas um canal de comércio, mas uma rede de conexão cultural e tecnológica. Ele entendia que permitir que cada grupo mantivesse suas práticas espirituais era uma forma de evitar rebeliões e garantir estabilidade. Essa política o tornou respeitado até mesmo por seus inimigos. No entanto, seu gênio não se limitava ao campo militar ou religioso. Ele também era um administrador habilidoso. Genghis Khan criou um sistema de leis conhecido como Yasa, que unificava as tribos sob um conjunto de regras comuns. E que tal o nome Temujin? Ele não foi escolhido ao acaso. Dizem que ele foi batizado em homenagem a um chefe tribal que seu pai havia capturado em batalha. Esse nome, que significa ferreiro ou homem de ferro, já carregava um simbolismo de força e determinação. Será que os pais de Temujin previram o futuro grandioso de seu filho? Ou será que foi a própria vida que o forjou como o metal quente que seu nome evocava? À medida que crescia, Temujin começou a construir alianças. Imagine o impacto psicológico de ser deixado para trás, em um mundo onde a solidariedade tribal significava a diferença entre a vida e a morte. Porém, em vez de se render ao desespero, Temujin transformou essas circunstâncias em sua primeira grande lição, a necessidade de autossuficiência e resiliência. Sua mãe, Oelun, foi um pilar crucial nessa fase. Ambos são frequentemente representados como forças imparáveis em textos e lendas, unindo povos, mas também trazendo destruição. Além disso, a ideia de um governante universal que transcende fronteiras e línguas ecoa em mitos hindus e persas, onde figuras como Ashoka ou Cyrus, o Grande, desempenham papéis semelhantes. Essas conexões sugerem que Genghis Khan não era apenas um homem, mas um arquétipo, um símbolo que transcende tempo e lugar. Será que Genghis Khan foi um visionário incompreendido, ou apenas um conquistador brutal? Vamos continuar essa conversa. Afinal, a história é tão viva quanto as perguntas que fazemos sobre ela.
Sob seu governo, o comércio entre o Oriente e o Ocidente floresceu, facilitando o intercâmbio de bens, ideias e tecnologias. Produtos como papel e pólvora, originários da China, chegaram à Europa. Enquanto conhecimentos matemáticos e médicos do Oriente Médio viajaram para o leste, esse fluxo de informações ajudou a moldar o renascimento na Europa séculos depois. Genghis Khan também influenciou a ecologia. Além disso, o sistema administrativo que ele criou estabeleceu as bases para a governança de grandes territórios. Ele dividiu o império em regiões administradas por líderes locais, mas sempre sob a supervisão central de sua corte. Essa abordagem permitiu uma administração eficiente, mesmo em um território tão vasto. Por fim, seu impacto cultural e genético também é notável. Estudos indicam que cerca de 16 milhões de homens vivos hoje podem ser descendentes diretos de Genghis Khan. A História Secreta dos Mongóis, um texto compilado anonimamente, é uma das poucas fontes detalhadas sobre ele. Teorias apontam que os mongóis adotavam a tradição oral para manter segredos estratégicos e proteger o legado cultural, uma tática que dificultava a penetração de inimigos no coração do império. Outro ponto intrigante é a localização de seu túmulo. Apesar de inúmeras expedições arqueológicas, o local de descanso final de Genghis Khan permanece desconhecido. Essa estatística impressionante reflete não apenas sua prolífica vida familiar, mas também a extensão de seu domínio. Ao olharmos para as conquistas de Genghis Khan, é impossível não nos perguntar como um homem conseguiu alcançar tanto em uma única vida. Será que sua visão e determinação eram simplesmente fruto de seu tempo, ou ele foi, de fato, um gênio à frente de sua era? A resposta pode nunca ser completamente clara, mas o impacto de suas ações permanece evidente em nosso mundo até hoje. Seu legado é uma mistura de luz e sombra, que continua a inspirar debates e questionamentos até hoje. Sob a liderança de Genghis Khan, o Império Mongol tornou-se o maior império terrestre da história, cobrindo cerca de 33 milhões de quilômetros quadrados. Mas o impacto de suas conquistas vai além das fronteiras físicas. Ele mudou o curso da história, de maneiras que ainda ressoam no mundo moderno. Uma das contribuições mais importantes foi a revitalização da Rota da Seda. Segundo uma análise publicada em 2011, as invasões mongóis resultaram na regeneração de florestas em áreas antes densamente povoadas, devido à dizimação da população. Isso não apenas alterou ecossistemas locais, mas também reduziu temporariamente os níveis globais de dióxido de carbono. Além disso, estudos arqueológicos recentes sugerem que a ausência de registros escritos mongóis no início da história de Genghis Khan é intencional. Com o passar dos anos, Temujin começou a perceber que para prosperar, precisaria de aliados. Sua amizade com Toghrul, líder da tribo Keraite, foi um dos primeiros passos nessa direção. Toghrul tornou-se uma espécie de mentor, ajudando Temujin a entender a política tribal e as complexas dinâmicas de poder. Essa aliança foi fundamental, especialmente quando BRT, esposa do Temujin, foi sequestrada pela tribo Merkit. Estudos recentes sugerem que suas campanhas militares, ao reduzirem drasticamente as populações humanas em algumas regiões, permitiram que vastas áreas de terra fossem reflorestadas. Isso teve um impacto mensurável na atmosfera da Terra, com uma redução temporária nos níveis de dióxido de carbono. É curioso pensar que um dos líderes mais destrutivos da história também deixou uma marca ambiental positiva, mesmo que acidentalmente. Em um período onde a maioria das sociedades estava fragmentada, ele unificou as tribos mongóis em uma força coesa. Uma das razões para seu sucesso foi o uso de um sistema administrativo sofisticado, adaptado de culturas conquistadas. Por exemplo, ele incorporou engenheiros chineses para desenvolver armas de cerco, uma tática crucial para sua expansão no território chinês. Além disso, registros mostram que ele usou práticas avançadas de comunicação e espionagem, como redes de mensageiros rápidos, que conectavam diferentes partes do império, garantindo que ordens e informações circulassem com eficiência sem precedentes. Outro dado fascinante é a introdução do papel moeda, uma ideia adaptada da dinastia Jin na China. Esse sistema facilitou o comércio e ajudou a integrar economicamente regiões distantes do império. Sem a proteção de seu pai, sua família foi abandonada pela tribo, forçada a vagar pelas terras desoladas, sobrevivendo com o que encontravam. Imagine ser uma criança nesse ambiente, encarando o frio, a fome e a ameaça constante de ataques inimigos. Foi nesse cenário que Temujin começou a moldar o espírito resiliente e estratégico, que mais tarde o tornaria lendário. Outro aspecto fascinante de sua infância foi sua relação com a liderança. As tribos nômades viviam em constante conflito, disputando recursos escassos e poder. Era um mundo onde somente os mais fortes sobreviviam, menos um cenário perfeito para o surgimento de um líder tão feroz quanto Genghis Khan. Mas sua vida começou longe do poder. Temujin era filho de Yesugei, um líder tribal que foi traído e morto por inimigos quando o garoto tinha apenas 9 anos. É tentador pensar nela como um primeiro passo para o conceito de internet,
uma teia de conhecimento que conectava mundos antes isolados. No campo da arquitetura sustentável, as práticas nômades mongóis também oferecem insights. Suas habitações, como as Gers Yurts, eram altamente eficientes, adaptadas ao clima e facilmente transportáveis. Esse design inspira hoje soluções habitacionais modulares, que podem ser desmontadas e reutilizadas com impacto mínimo ao meio ambiente. Lendas sobre Genghis Khan não estão restritas à Mongólia. Na Ásia Central, ele é frequentemente lembrado como um justiceiro divino, enquanto em partes do Oriente Médio, seus feitos são associados a punições divinas por causa da crueldade dos governantes locais. Curiosamente, essas narrativas se assemelham a histórias de figuras míticas de outras culturas. Por exemplo, na Europa medieval, Genghis Khan era comparado a Alexandre, o Grande, outro líder, cuja ambição parecia ilimitada. Uma das teorias recentes sugere que ele pode estar enterrado nas profundezas do Monte Burhan-Haldun, um lugar sagrado para os mongóis. A ideia de que sua localização nunca será revelada é fortalecida por lendas que afirmam que o cortejo fúnebre eliminou qualquer testemunha para preservar o segredo. Embora frequentemente retratado como um conquistador brutal, Genghis Khan também foi um líder com profundo entendimento de logística e organização. Subutai, um dos maiores generais da história, é um exemplo perfeito dessa abordagem. Nascido como filho de um ferreiro, ele se tornou um dos principais estrategistas do Império, conquistando territórios que se estendiam da Ásia à Europa. Outro ponto fascinante foi sua abordagem em relação à religião. Diferentemente de muitos conquistadores que impunham suas crenças aos povos dominados, Genghis Khan promovia a liberdade religiosa, mas também é interpretado como um visionário, como na série de livros The Khan Empire, onde ele é descrito como um líder que transcende as limitações de sua época. Sua influência também é evidente na música. A banda de rock mongol The Hu mistura instrumentos tradicionais com estilos modernos para celebrar a herança de Genghis Khan, popularizando a cultura mongol para audiências globais. Essa é uma visão comum, mas limitada. Embora ele tenha usado a violência como ferramenta de conquista, sua administração revelou um líder que valorizava estabilidade e inovação. Sua política de liberdade religiosa e proteção ao comércio são evidências disso. A destruição era estratégica. Ele queria eliminar ameaças futuras e enviar uma mensagem clara. Resistir significava aniquilação. Isso levou muitas cidades a se renderem sem luta, economizando recursos e fortalecendo sua posição. Sua organização era excepcional. Ele nomeou líderes locais para administrar regiões, mas sempre manteve um sistema de supervisão centralizado. Além disso, sua meritocracia incentivava a lealdade e a eficiência. Genghis Khan foi um herói ou um vilão? Essa é uma pergunta difícil de responder. Mas uma coisa é certa: ele foi um homem que transcendeu as limitações de sua época, deixando um legado que continua a fascinar e intrigar. E você, o que acha? Deixe sua opinião nos comentários. Mas será que conhecemos toda a verdade sobre ele? Ou há mais por trás das lendas? Hoje, vamos mergulhar em sua história, desvendando os mistérios por trás de seu legado. Prepare-se para explorar uma jornada de superação, conquistas e segredos que desafiam nossa compreensão. Afinal, como um órfão sem nada se tornou o fundador do maior império terrestre da história? E, mais importante, o que podemos aprender com ele? Fique comigo e descubra.